Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Carlos, né? Sou advogado, sou também teólogo, bacharel em teologia, pós-graduado em direito e processo penal e também estudo muito sobre psicologia, né? Não tenho os créditos, mas tenho um conhecimento, né, na área. E o tema desse vídeo hoje é: sou eu merecedor de alguma bênção? É interessante analisar esse tema porque é algo que, assim, muita gente pensa, tem crise, se vê como não merecedora de receber bênçãos de Deus ou até mesmo de conquistar é, objetivos na sua vida sentimental, né? Ela muitas vezes não se vê como merecedora de ser rica, de ser próspera, de ser saudável, né? E para que a gente entenda, né, esse tema, para que a gente saiba se nós somos merecedores ou não, é importante que você fique, né, até o fim desse vídeo e entenda. Nós temos que analisar dois aspectos. Primeiro, do ponto de vista horizontal, né, meramente humano, e segundo, do ponto de vista espiritual. Lembrando, né, que eu vou sempre transitar aqui pela área do direito, da psicologia, da teologia bíblica, né, filosofia e demais áreas que forem necessárias. Então, para entender esse tema, em primeiro lugar, nós temos que fazer uma análise do ponto de vista meramente humano, né? A princípio, eu quero deixar claro aqui, já para que, caso você não concorde, você já saia desse vídeo, né? Que eu sou criacionista. Como criacionista, teísta, né? Eu acredito num Deus que criou todas as coisas, que não deixou a sua criação andar de qualquer jeito, né? Isso se confirma lá em Hebreus capítulo 1, verso 3, que fala que o Senhor Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, Deus não só criou, mas ele acompanha a sua criação. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 2, verso 15, que Deus cria Adão e coloca ele para cultivar e administrar o jardim do Éden. Todavia, né, em Gênesis capítulo 3, verso 6, vendo a mulher que o fruto era agradável aos olhos, né, útil para dar o conhecimento e também bom para o paladar, ela pegou, comeu do fruto e também deu ao seu marido. A teologia rabínica judaica, ela fala que esse não foi um pecado original, foi o primeiro pecado e que é através do pecado que nós temos, nós passamos a saber o que é bom e mal, né? Todavia, eu discordo desse pensamento porque, conforme Calvino fala, né, esse foi um pecado original em que, após a queda, o homem deixou, né, a sua condição, né, de pureza e de perfeição, e a partir daquele momento qualquer coisa que se faça, qualquer assim decisão que se tome, né, embora a pessoa pode ser, por exemplo, um bom vizinho, um bom trabalhador, uma pessoa honesta, mas se ela toma essa decisão fora de Cristo, né, ela está debaixo da lei. E Paulo vai ser bem claro lá em Romanos, né, que aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição, porque se você erra em cumprir um dos 615 mandamentos, 630 mandamentos, você erra, né, você peca contra a lei e, portanto, está debaixo de maldição. Então, analisando aqui do ponto de vista meramente humano, nós temos alguma autoridade para reivindicar, para colocar Deus na parede e falar: eu tenho direito, eu exijo? Do ponto de vista humano, não temos. Não temos, né? Não temos. Todavia, se nós formos
ver, né, nós, assim, analisar se nós somos merecedores de receber bênçãos de Deus ou não, nós temos que analisar ainda outras questões, né? Poxa, será que eu sou merecedor de ser feliz, de ser rico, de ser próspero, né? Para nós analisarmos essa resposta, nós temos que ir lá em Gênesis, capítulo 2, né? Verso 26 a 28. Gênesis capítulo 2, verso 26 a 28 vai dizer o seguinte: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Então veja aí que em Gênesis capítulo 2, verso 26, anteriormente à queda do homem, qual o propósito para o qual Deus cria o homem? Ou seja, primeiro, para que ele seja imagem e semelhança. E veja o que vai dizer, né, esse verso, ele fala assim, ó, governe ele sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra, sobre os animais domésticos. Ou seja, Deus criou o homem para governar. E veja que quando ele cria, né, o propósito original, no verso 28, diz o seguinte: Deus os abençoou e disse: sede fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Ou seja, quando Deus cria o homem, ele cria a sua imagem e semelhança. E eu vou falar, você é abençoado. Porque o texto fala assim, e Deus os abençoou. Diga para você mesmo, eu sou abençoado. E Deus ainda deu uma outra bênção sobre o ser humano quando ele o criou. Foi a bênção da fertilidade, de botar a mão no dinheiro, o dinheiro multiplicar, de plantar e arar a terra, né? E você plantar uma semente, essa semente se multiplicar 100, 60 e a 30 por um. Deus disse, sede fecundos. Outra capacidade que Deus deu ao homem foi de ele ser um multiplicador. Né? Deus te deu um discípulo, você multiplicar o discípulo. Você abrir uma loja, de você multiplicar a loja. De você ter filhos, de você ser abençoado. Ele fala multiplicar, encher a terra e sujeitar. E o que seria esse sujeitar? Seria um exercício da capacidade do governo que Deus dá. E fala dominai, né? Então Deus deu essa capacidade ao homem. E se nós formos ainda analisar a Bíblia, né, João 10:10 fala que o ladrão não veio somente ou senão para matar, roubar e destruir. Se você está sofrendo, se você está passando por uma luta, por enfermidade, essa não é a vontade de Deus, porque quem veio para matar, roubar e destruir é Satanás. Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Isaías capítulo 1, verso 19 vai dizer: se quiseres e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Deus é dono do ouro, dono da prata, é um Deus de abundância. Hoje o homem vive em crise, nós vemos assim doenças, guerras, adversidades, terremotos, justamente por causa do pecado original. Veja que após o pecado de Adão, Caim matou Abel, depois veio Lameque, né? E nós vemos assim uma sucessão de tragédias existenciais na história da humanidade, né? Todavia, o propósito para o qual Deus criou, né, assim, o homem foi justamente o de governar, o de multiplicar, de ser fecundo. E veja que trabalho não é maldição, como afirma a teologia franciscana e a Igreja Católica, que fala, não, quanto mais pobre e miserável,
você está perto de Deus. Isso é uma mentira, porque o termo no hebraico lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, que fala assim, bem-aventurado, né, os pobres de espírito, ali tá, o texto no original quer dizer aquele que se humilha. Não aquele que é pobre financeiramente, mas aquele que é humilde no seu coração, que tem no seu coração a ausência de qualquer soberba, né? E a partir dali o pecado entra, ele gera crise, gera morte, vai gerar várias tramas no coração do homem durante a existência humana. Mas em Cristo, essa maldição é resolvida e removida. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nenhuma maldição há para aquele que está em Cristo. E Gálatas capítulo 3, verso 13 vai dizer: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão, grave isso aí, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então veja que toda a maldição traga à humanidade através de Adão, né, a perca da sua condição, né, de governo, de cultivar a autoridade que Deus tinha dado a ele sobre este mundo, perdida, né, com o pecado original, ela é restaurada em Cristo. Veja que Cristo, ele se fez maldição no meu lugar e no seu lugar, ele sofreu para que nós pudéssemos viver as bênçãos de Abraão. E vamos ver como é que era a vida de Abraão? Lá em Gênesis, capítulo 13, verso 1, vai dizer que saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, e ele saiu, ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Verso 2, era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Então, em Cristo, a autoridade de Adão é restaurada. E as bênçãos de Abraão é sobre a minha vida e sobre a sua vida. É a vontade de Deus que você seja feliz. É a vontade de Deus que você tenha vida e vida em abundância. É a vontade de Deus que você seja rico, que você, né, possua muita prata. E nós vemos que naquela época, né, gado representava dinheiro, né? E a palavra gado é pecus, né? No latim. Daí onde vem a palavra pecúnia ou pecuniário. Ou seja, ele tinha muito gado, prata e ouro. Isso representava grandes riquezas, né? Riquezas inomináveis, incontáveis, né? De tal forma que a Bíblia nem mensura o tamanho da riqueza de Abraão. Mas ela nos dá uma ideia. Vamos lá para Gênesis capítulo 24, verso 35. Né? Abraão envia o seu servo Eliezer à casa de Labão para trazer uma esposa, né? E lá ele encontra Rebeca. E no seu diálogo ali com Labão, ele fala, o Senhor falando do seu senhor Abraão, Eliezer falando de Abraão para Labão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, e ele se tornou grande, deu-lhe ovelhas e bois, e prata e ouro, servos e servas, e camelos e jumentos. Então, é a vontade do Senhor que você tenha fazendas, é a vontade do Senhor que você tenha lojas, casas de aluguel, que você prospere, né? Que você seja multimilionário, mas não um multimilionário assim por ser rico apenas por ser, mas para que você possa somar e transbordar na vida de outras pessoas. Eu quero dizer, só arrumando a câmera aqui, né, que você não foi criado para sofrer, que você é mais que vencedor.
né? Se quiserdes, Isaías 1,19 vai dizer, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Eu quero dizer que se você está me ouvindo, né? Me ouvindo aqui nesse vídeo, foi porque no meio de 800 milhões de espermatozoides, você foi o que Deus escolheu para nascer e vir a essa terra. E eu vou te falar, Deus te deu um dom. Deus te deu a capacidade para você transbordar, para você somar na vida de outras pessoas. E a minha pergunta é, por que muitas vezes nós não rompemos ou não nos vemos como pessoas merecedoras, né? E eu te respondo. É porque, assim, analisando a psicologia, principalmente a psicologia sistêmica, né? E a constelação familiar, muitas pessoas, elas têm traumas desde a sua infância, principalmente relacionados a pai e mãe. Às vezes, né, o homem e a mulher não teve um bom relacionamento com o pai ou com a mãe, tem mágoa, não fala com a mãe, não se relaciona bem com a sua família, né? Às vezes você não se vê como merecedor agora, porque a causa estava lá atrás, porque você foi criado sem pai, e você quis ter um pai, você até, quem sabe, conheceu o seu pai, mas ele não se relacionou com você, e você falou, poxa, lá atrás, pequeno, né, ainda criança, sem entender, sem compreender a vida, você falou, poxa, eu não mereço nem ter um pai, eu não sou amado pelo meu pai, ou eu não sou amado pela minha mãe não foi uma mãe presente, minha mãe foi bruta, minha mãe foi ignorante, minha mãe me bateu. Você pensa, poxa, eu não mereci ter nenhuma mãe, então eu não mereço ser feliz. Eu não mereço ter um bom casamento. E aí a pessoa cai num looping de autossabotagem que quando ela entra num relacionamento e ela está feliz, ela fala, não, alguma coisa vai dar errado, eu vou acabar com isso aqui. E ela mesmo se sabota. Está no emprego, fala, não, vai acontecer alguma coisa ruim aqui, né? Eu tenho uma proposta, não, eu não vou porque eu não sou capaz, eu não vou dar conta. E aonde está a causa? Lá atrás. É necessário voltar. É necessário perdoar o pai, a mãe, estabelecer um bom relacionamento com o seu pai ou com sua mãe. E ainda que, por exemplo, eles não existam mais ou né, já tenham partido, você tem que mentalizar, tendo um bom encontro, né, com o seu pai, com sua mãe ou com esse ente querido, e liberando perdão para o seu irmão, para a sua irmã, que quem sabe já se foi, né? Porque Êxodo 20:12 vai dizer, honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os dias na terra. Se você quer ter saúde, prosperidade, se ver como merecedor de ser rico, de ter fazenda, de ter lojas de aluguel, casas de aluguel, de prosperar, de ter grande quantidade de finanças nas suas contas bancárias, você tem que voltar lá na raiz, né? Abençoar o seu pai, abençoar a sua mãe, liberar perdão, ser bênção na vida deles se eles ainda estão vivos, né? Porque muitas pessoas não prosperam porque não tem um bom relacionamento com o pai, com a mãe, ou tem algum atrito, isso aí trava, é um princípio espiritual. Se você quiser prosperar, você tem que honrar, tem que ter um bom relacionamento com o pai e com a sua mãe. Então, eu finalizo esse vídeo dizendo, né, que Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Quem veio trazer enfermidade, sofrimento, adversidade foi Satanás. Essa é a vontade do capeta, não de Deus, porque a vontade de Deus é que você seja rico, que você prospere, que você tenha um bom casamento, filhos, né, que te deem alegria. O propósito de Deus, né, que você seja próspero e possa ajudar e transbordar na vida da sua família, dos seus pais, né? Mas para isso você tem que, para que você quebre essa
crença de não merecimento, você tem que voltar lá atrás, né? E mais, você tem que ter um bom relacionamento com você mesmo. Se perdoar, se amar, se alimentar bem, se vestir bem, fazer exercícios físicos, né? Dizer que você é imagem e semelhança de Deus, que você é bonito, que você é bela, para que você possa mudar essa crença de não merecimento e possa chegar no próximo nível. Eu te digo que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, para que você, né, possa ter paz com Deus, paz consigo mesmo, paz com seu pai, com a sua mãe e com a sua família. Se você quiser, né, ver restaurada a bênção nas suas finanças, na sua saúde, é necessário que você faça essa aliança com o Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que aquele que crê no seu coração e com a sua boca confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, esse será salvo. Então eu deixo aqui essa dica, né? Reveja a sua aliança, o seu caminho com o Senhor Jesus Cristo. Reveja o seu relacionamento com seu pai, com sua mãe, porque Deus te criou para governar. Deus te criou para dominar, para multiplicar, para transbordar na vida de quem estiver ao seu lado. Viu? Então, reflita sobre isso, né? Fica aqui o meu grande abraço e deixa abaixo aí a dica para um vídeo que você quiser e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com os seus familiares, com os seus relacionamentos. Um grande abraço e se inscreva neste canal.